Bom, pessoal, boa tarde. Eu concluí, pelo menos eu acho que eu concluí o slide. E aí eu vou dar um pequeno resumo de como é que ele está estruturado para na hora da apresentação, seja lá quem for as duas pessoas escolhidas para apresentar, não ficar muito perdido, tudo bem? E aí, na hora da apresentação, é claro, é importante que todos estudem tudo, mas vamos para o slide. Pronto. Aneuploidias, síndrome de Patau ou síndrome do 13, que é o nosso tema. E aí a gente não precisa apresentar exatamente os componentes do grupo agora, porque eu já coloquei lá no final do slide, beleza? Aí a gente até deixa lá com os componentes, caso a professora queira. De qualquer forma, ela já tem a tabela com os nomes, então não é um problema. Coloquei os tópicos que a gente vai apresentar. Local da gênese, né, da síntese dessa aneuploidia, incidência, características físicas, principais implicações na saúde e perspectiva de vida. Foi o que a professora nos deu. Inclusive tem um último tópico que eu não coloquei aqui, mas é sobre você querer adicionar mais alguma coisa, mais alguma informação no final. E aí a gente pode discutir depois como fazer isso, beleza? Pronto, vamos lá. Local de gênese. Estamos vendo aqui o cariótipo de uma pessoa com trissomia do 13. Inclusive... Eita, peraí, gente. Não, não é você. É um pessoal aqui que eu tô gravando na tela. Ó, local de gênese da síndrome do 13 são, é claro, é a aparência, ó, existência de mais um cromossomo 13. A gente já sabe isso aqui, bem básico. Pronto. E aqui o cariótipo a gente vai definir desta maneira. No caso, esse aqui é o cariótipo de um homem, XY. 47 porque não é 46, porque tem um cromossomo a mais. Qual cromossomo? O 13, então... Cariótipo com 47 cromossomos, não 46, como é normal no ser humano. XY, um homem com cariótipo com trissomia do cromossomo 13. Mais 13. Tem mais um cromossomo 13 aqui, beleza? É bem simples isso aqui, é só pra gente poder dizer onde é que a gente resume o problema. Onde é que tá essa trissomia? Beleza. Pronto, a trissomia do 13, ela pode ser de 3 tipos diferentes. A primeira delas é a livre, em que há 3 cromossomos 13 completamente livres. Nenhum deles está pegado no outro. Tá vendo aqui? Nenhum deles. Existe a translocação robertsoniana, que é uma anomalia estrutural, não é exatamente uma aneuploidia, mas eu trouxe para o slide de qualquer maneira, e a gente pode até tirar depois, eu trouxe porque a gente trata-se também de trissomia do 13. Se a professora disser, olha, não era necessário ter trazido, beleza. E se vocês quiserem tirar, a gente tira também. Eu só achei que era necessário colocar porque é um dos tipos da trissomia 13, então já que a gente ia falar da doença, vamos falar de tudo logo. Aqui temos o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down, tá? Eu não achei um cariótipo com a translocação robertsoniana para a trissomia do 13, achei da síndrome de Down. Inclusive, você consegue ver aqui, ó, 2 cromossomos do 21 e mais um cromossomo 21 aqui, ó, colado no 14, com a translocação robertsoniana, que no caso de cromossomos acrocêntricos, a parte pequena se perde e ele se junta com as partes grandes. Aí, a parte pequena do cromossomo 21 se perdeu durante uma meiose e acabou que o centrômero se conectou ao cromossomo 14. Aí esse indivíduo, apesar de o cromossomo 21 não estar aqui, ele está aqui. Então ele tem uma trissomia do 21. Ele tem síndrome de Down. No caso do cromossomo 13, digamos que tivesse um cromossomo 13 desse conectado no 14. No lugar do 21 aqui, tá vendo? Seria um exemplo de translocação robertsoniana para trissomia do 13. E o mosaicismo que eu acabei pulando, eu deveria ter falado logo. O mosaicismo já é quando 2 indivíduos normais, com 46 cromossomos cada um deles, forma os seus gametas, né? E aí seus gametas têm cada um 23 cromossomos, todos certos. Neste caso, eu coloquei um cariótipo de um ser humano normal, tá vendo aqui? Masculino também, mas poderia ser feminino, com 23 cromossomos. Aqui são os pares, é o que é o cariótipo completo. Mas digamos que tem um gameta com 23 cromossomos, o pai e a mãe são normais. E aí foi fecundado o óvulo, formou o zigoto. Normal até aqui, beleza, tem 46 cromossomos o zigoto. Durante a divisão zigótica, quando começa a formar o feto, o que acontece?
há uma maldisjunção dos cromossomos, eles não se separam corretamente. Então, um dos lados, digamos que o zigoto, uma única célula ovo, se divide em duas. Uma delas vai ter um cromossomo a mais, neste caso da trissomia do 13, seria um cromossomo 13 a mais, e a outra já não teria esse cromossomo 13, né? Já teria um probleminha aqui. Aí, no entanto, esse indivíduo ele acaba desenvolvendo células com trissomia, com 3 cromossomos 13, e células com a quantidade cariotípica normal, com 46 cromossomos. E outra com 47, que é com o caso da trissomia. Aí a gente chama de mosaicismo, porque é um mosaico, né? Algumas células no organismo desse ser humano vão ter a trissomia do 13, ou do 21, ou do 18, enfim, vão ter a trissomia. E outras células não, outras células vão ser completamente normais, beleza? E aí eu trouxe o cariótipo da síndrome de Down, porque foi a única que eu achei pra dar um exemplo, beleza? Pronto. No caso, vamos explicar o processo da trissomia. Eu coloquei isso aqui justamente para mostrar o processo de disjunção, quando acontece o problema da trissomia. Aqui nós temos o processo de meiose. Meiose 1, meiose 2. Na meiose 1, a gente verifica que a disjunção funcionou corretamente. Os cromossomos não homólogos, que não são iguais, eles se separaram, um para um polo, outro para outro polo, e aí a gente pode verificar a lei de Mendel, né, que ele fala que a separação dos fatores não idênticos, alguma coisa assim. Agora eu já me esqueci. A professora não vai ver esse vídeo, então, gente, escondam que eu esqueci. No entanto, na meiose 2, a gente verifica que na meiose 2 aqui, um processo de disjunção ocorre muito bem, mas o outro já não ocorre muito bem. A disjunção, a separação dos alelos do cromossomo não faz a separação. Pode ser o 13 aqui, tá? Um exemplo. O cromossomo 13 não divide os seus alelos, ou seja, ele continua com seu par. Aí vai formar o quê? Duas células pequenas aqui, duas células menores. Uma delas vai ter apenas um cromossomo 13, que vai ser do pai depois da formação, e o outro vai ter 3 cromossomos iguais, idênticos. Tá vendo aqui? Não, na verdade aqui vão ser 4 cromossomos 13. E aí ocorre a disjunção aqui, vem o cromossomo 13 pra cá, e aqui, disjunção, beleza, era pra ser 2 aqui, mas esse aqui não separou. Não deu certo. E aí ele ficou 3 aqui. Foi 3 para essa célula. E aí é quando ocorre a trissomia e todos os problemas que a gente vai ver mais à frente. Eu tô gravando, viu, gente? Um vídeo aqui. Oi! Mereço. Meu irmão, gente, ele é doido. Pronto. É uma live mesmo? Isso, no caso da trissomia, isso aqui que eu acabei de mostrar, no caso da meiose, trissomia livre e trissomia com anomalia estrutural. Aqui no caso, a gente retorna, seria, digamos, ele não conseguiu se separar, né, as alélulas não conseguiram se separar porque continuaram colados pelo centrômero. Aí não houve a disjunção correta, ocorreu a trissomia. No caso da trissomia livre e da translocação robertsoniana. No caso do mosaicismo já é diferente. O processo de erro na disjunção já não é na formação dos gametas, mas do óvulo. E aí eu vou explicar agora. Por que eu fiz isso, gente? Enfim. No caso do mosaicismo, é no processo de mitose. Aqui nós temos um óvulo, tá? Já foi feita a fecundação do óvulo, na verdade aqui é um zigoto, perdão. O espermatozoide com 23 cromossomos veio, fecundou um óvulo que tinha perfeitamente 23 cromossomos. Beleza, um zigoto, perdão, com 46 cromossomos. Eu já falei sobre isso, mas eu tô repetindo agora o processo. Eu não deveria ter explicado antes. Um zigoto com 46 cromossomos normais. E aí a gente sabe que o zigoto ele é uma célula ovo, mas ele começa a se multiplicar para poder formar o feto, beleza? Pra gente poder se formar como estamos aqui hoje, né? Aliás, como saímos da barriga da nossa mãe. E aí começa a fazer a divisão celular, começa a divisar, aqui vai dividir em duas células diferentes. No entanto, ocorre um problema na disjunção, na divisão do zigoto. E aí um zigoto vai ter um cromossomo a menos, neste caso a gente vai dizer que é o 13 por causa da trissomia, e o outro vai ter um cromossomo 13 a mais. Ou seja, nós vamos ter 3 cromossomos 13
aqui, e apenas um cromossomo 13 aqui, a gente pode ver, ó, 2N, diploide, né, no nosso caso, nós somos diploides, menos um cromossomo, ou seja, ficou faltando um cromossomo aqui, que a gente pode dizer que foi o 13, e aqui 2N, diploide, nós somos seres diploides, uma célula que não é normal porque ela tem mais um cromossomo, diploide, mais um cromossomo, ou seja, 47 cromossomos no total. E aí começa a multiplicar as células, essas células vão se dividindo, vão haver mais células com a quantidade de cromossomo a menos e mais células com quantidade de cromossomos a mais. E aí aqui onde vai ter o problema, né? Vai ser uma trissomia com menos efeitos fenotípicos, porque vão existir células normais, mas também vai existir alguns problemas fenotípicos por causa disso aqui, tá bom? E problemas na saúde também. Aí a gente chama de mosaicismo, porque é exatamente um mosaico. Algumas células no corpo do ser humano vão ser normais e outras células no corpo do ser humano vão ter a trissomia do 13, ou do 18, ou do 21, tá bom? A incidência da trissomia do 13. Entre as 3 incidências que a professora pediu pra gente pesquisar, se eu não me engano, foi trissomia do 21, do 18 e do 13. Eu não lembro de todos, mas o fato é que entre as trissomias, a do 13 é a menos provável de acontecer. A do 21, na verdade, é a mais comum. A incidência de 1 de um nascimento a cada 5.000 a 20.000 nascimentos. Ou seja, a criança nasceu, a cada 5.000 a 20.000, uma dessas crianças nasce com a trissomia do 13. Por que eu coloquei de 5.000 a 20.000, sendo que em alguns artigos a gente encontra de 20.000, sendo bem especulativo? Porque nos artigos que eu encontrei, Leila encontrou, no livro, inclusive, e numa monografia, a menina já tinha feito a leitura, a menina que desenvolveu, aliás, o pessoal que desenvolveu a monografia, já tinha lido vários artigos com relação à trissomia do 13, e alguns estudos falavam que era a cada 5.000, outros estudos falavam que era a cada 22.000 nascimentos. Então o que eu fiz? Vou colocar aqui uma base melhor, porque a gente não vai dar um dado errado. Vamos dar um dado aproximado, é melhor. Então pronto, eu coloquei assim, tá bom? Pronto, apenas 2,5 dos conceptos com trissomia do 13 nascem vivos. Quer dizer, os problemas de saúde que a gente verá mais adiante são tão graves que, além de a criança não se desenvolver corretamente no feto, ela acaba morrendo, tá? Ela morre já no feto. Então, apenas 2,5% das crianças que nascem com trissomia nascem vivas. Dos conceptos, né? No caso, a maioria ocorre o aborto espontâneo, que a gente chama. Elas acabam morrendo lá. E aí você tem que abortar. E aí eu puxei uma setinha para complicações na anatomia dos órgãos, né? Apenas 2,5 nascem vivos porque o outro restante morre durante a gestação mesmo. Características físicas, isso aqui é um ponto importante. E eu trouxe várias características físicas pra gente falar porque são as mais evidentes. E aí trouxe uns problemas de saúde posteriormente, tá bom? Nem todas são tão evidentes, mas eu quis colocar. A gente pode tirar. Malformações dos ouvidos, deformação facial, microftalmia, hipotelorismo, que é a distância dos olhos, né? Hiper é muito distante os olhos, ou hipo, muito aproximado os olhos. Fenda labial e palatina, que é aquele corte que a gente já viu. Coloboma da íris, eu achei assim... Eu não tô dizendo que eu quero isso pra alguém, mas eu achei interessante. A íris, a retina, na verdade... ela meio que é como se ela furasse, ela não fica redondinha no meio. Ela extravasa para a íris, aí fica uma coisa estranha. Polidactilia, quantidade anormal de dedos, a mais, viu? Poli, a mais do que o normal. Nós temos 5 dedos na mão, digamos que tenha 6, 7, enfim. Esse número pode variar, normalmente para mais, mas pode acontecer para menos também. Proeminência de calcâneo, que é a parte de trás. Não é o calcanhar, na verdade, é o calcanhar. Proeminência, o tamanho exagerado do calcanhar, a parte de trás do pé, beleza? Pronto, aí nós temos um exemplo aqui dos problemas na formação do ouvido. É uma formação, ó. Primeiro que ele está bem abaixo, tá vendo aqui? A formação do ouvido está bem abaixo dos olhos, o que não é normal, tá?
se vocês forem verificar de vocês, a altura do ouvido, da formação do ouvido, está exatamente onde está o olho. E aqui não, aqui ele está bem abaixo da formação. Você vê que o ouvido não está bem formado. E isso não é somente na parte externa, tá? Na parte fenotípica que a gente vê, mas é fenotípica também, mas na parte interna, ou seja, a maioria dessas crianças podem ser surdas também. É um laudo que a gente nunca consegue concluir com certeza, porque normalmente elas não vivem muito tempo, né? Elas morrem no primeiro mês ao primeiro ano, então fica difícil de saber se elas realmente são capazes de ouvir. Aqui nós temos exemplos de malformações no rosto, mas o foco principal seria microftalmia, né? O olho pequenininho, a distância entre os olhos, que neste caso aqui é bem próximo, e nesse caso aqui é um pouco mais separado, beleza? Fenda labial e palatina, que é do palato, essa parte superior da boca. Aí a gente pode verificar aqui na imagem real como é que acontece na vida real. Enfim, ó, infelizmente acontece essa malformação. E microcefalia, que eu acho que eu não coloquei lá. Eu coloquei, gente? Microcefalia? Não coloquei, tenho que colocar. Microcefalia é outra característica muito importante dessas crianças que nascem, né, com trissomia do 13. Ó, criança com tamanho normal, tamanho típico da cabeça. Tá vendo aqui? Tamanho normal. E criança com microcefalia. Aqui seria, esse traçado seria o tamanho normal, mas normalmente essa criança nasce com microcefalia. Porque, a gente vai ver mais à frente, ocorre uma formação do cérebro também, viu? Então é exatamente por causa desse problema que a cabeça não cresce tanto. Outra coisa que pode acontecer, ciclopia, a formação de apenas um olho, é mais um defeito na face que a gente encontra. E esse negocinho que eu me esqueci o nome. Pode ser que eu pesquise depois. E a ausência de nariz, olha só, não tem nariz. É por isso que a maioria das crianças morrem por defeitos assim que seriam essenciais você ter e acabam morrendo porque realmente não tem condições de sobreviver, né? Sem o nariz para respirar, enfim. Pronto, outra característica é a unha super convexa. Unha normal, tá vendo aqui retinha, ou um pouco curvada, é claro, normal. Agora, super convexa, super curvada é uma característica de pessoas com trissomia do 13. Coloboma dos olhos, olha só o que eu falei. Tá vendo aqui a retina? Ela extravasa para a íris. Aí, isso aqui é mais uma característica de pessoas com trissomia do 13. Calcâneo é o osso. Tá vendo aqui? Então, quando esse osso ele é proeminente, ele é bem maior, a gente verifica como uma característica do 13. E polidactilia, 6 dedos em cada mão, tá vendo? Polidactilia, mais do que um dedo. Principais implicações na saúde. Essa foto aqui é a holoprosencefalia, que é a malformação cerebral. A gente verifica aí a fenda palatina, a fenda labial, mas o foco dessa imagem é a holoprosencefalia, que é a malformação cerebral. E aí isso pode trazer vários problemas para o sistema nervoso, né? Uma das principais características, uma das principais problemáticas da trissomia do 13 é no sistema nervoso central, que ela causa muitos problemas na saúde justamente por causa disso aqui, uma formação cerebral, e aí por isso muitas funções não ocorrem corretamente, muitas crianças morrem, há aborto espontâneo, enfim. Rins policísticos, tá vendo cistos, vários cistos nos rins, isso aqui prejudica demais a saúde, a filtração, a funcionalidade do rim, ela é muito comprometida por causa disso aqui, e por isso que as crianças também vêm à falência, são vários problemas de saúde. Malformação cardiovascular. Olha só um coração normal aqui. A gente verifica que tem uma separação dos ventrículos. Ventrículo esquerdo e direito. Numa malformação causada pela trissomia do 13 seria a comunicação interventricular. Ou seja, o ventrículo esquerdo está conectado com o ventrículo direito. O coração vai funcionar direito assim? Nunca na vida. Não vai funcionar corretamente. É por isso que muitas crianças morrem. Porque o coração não funciona, ela não recebe oxigênio e morre. Não tem jeito. Microcefalia. Eu não queria, na verdade, colocar uma imagem real, mas tem, viu? Há a formação do rosto, mas aí como não há formação cerebral, a holoprosencefalia, que eu já falei, a criança
não tem a formação completa do crânio. Então a cabeça não tem um cérebro lá ocupar, então não há formação do crânio, tá vendo? Aqui é no caso mais interno, não é tão visível, mas é no caso do homem. É criptorquidia, em que, tá vendo aqui, o escroto... meu Deus, como é que chama isso aqui? Sistema urogenital. O testículo, no caso do homem, não... só poderia ser no caso do homem. O testículo não vai para o lugar correto, ele fica internamente. Isso causa vários problemas para reprodução. E no caso da mulher, nós temos a formação de o que eu já me esqueci o nome agora. Sim, do útero bicorno. Esse aqui é um útero normal, tá? É um exemplo de um útero normal. Ele deveria ser assim. Inclusive, facilitaria a passagem de espermatozoide para cá e pegar o óvulo aqui e fecundar, beleza? Mas, neste caso, a formação de um útero bicornado, ele tem... Eu não sei por que esse nome, acho que é por causa que... Quer dizer, ponta mesmo. Há duas pontas aqui separadas, tem essa formação, que eu não sei o nome, mas atrapalha a reprodução, beleza? É uma formação mesmo por causa da trissomia do 13. Perspectiva de vida. Apenas 2,5% dos fetos com trissomia 13 nascem vivos. Ou seja, a perspectiva de vida é quase nenhuma já. Logo de começo a gente percebe que a maioria dos fetos morre porque adquiriu trissomia do 13. 2,5% apenas nasce. Ou seja, já é uma perspectiva quase nula, é muito pouco. Porque a incidência desses casos já é baixa. Apenas 2,5% nascem vivos, né? Então, perspectiva de vida quase nula. Mais de 80% morre na primeira semana. Perspectiva de vida nenhuma. Você tem uma semana aí de sofrimento e acabam morrendo. Menos de 10% chega a 1 ano de vida. Menos de 10%. De 2,5% que nascem vivos, 80% morrem na primeira semana, 10% chegam... Menos de 10%, perdão, chegam a menos de 1 ano. Chegam a 1 ano de vida. Mas existem casos raros de maiores períodos de sobrevida. Inclusive, eu vou até abrir o artigo, a monografia na hora, porque tem um caso de uma menina que viveu até os 19 anos com esse problema. E provavelmente foi assim, talvez trissomia do 13 mosaica, né? Com células normais e células anormais, células trissômicas. E aí os efeitos provavelmente no sistema, na saúde dela, no sistema nervoso central, nos problemas cardiovasculares e renais não foram tão fortes que ela conseguiu tratamento e viveu até os 19 anos. Eu não sei se ela viveu mais do que isso, mas não está informado, mas ela chegou aos 19 anos. Pronto, referências que eu consegui para colocar no slide. Inclusive eu recomendo muito que vocês vejam. Eu preciso colocar um livro, ainda preciso colocar a referência do livro. E eu vou mandar esse slide já com a referência, tá? Do livro que eu li sobre a aneuploidia. E é muito interessante de verdade sobre a aneuploidia. Vocês vão ficar por dentro até da síndrome de Down e do 18 também, que fala lá um pouquinho, tá? É bem resumidinho com relação aos problemas de saúde, mas é muito útil também. E aí, finalizando, pronto, componentes do grupo. Eu vou colocar aqui componentes do grupo, tá bom? Coloquei só componentes. Os nossos nomes, e a gente pode deixar isso aqui por um tempinho, caso a professora queira, não sei, anotar os nomes, isso aí vai dela. Pronto, finalizou, beleza? Não tá difícil, pessoal. O importante é você se aprofundar neste tema para poder apresentar lá certinho. Eita, 23 minutos, meu Deus, perdão, gente.